tesouraria é ver se há mais economia. E a gestão, isto é muito importante. Não havendo uma boa gestão, não há uma boa. Não havendo boa gestão, não pode haver uma boa tesouraria. Eu já fui empresário também, mas presentemente não sei. Está muito complicado para quem tem tanta gente como eu, que tem 14 empregados, é muito complicado. Não sei como é que isto, não sei onde é que isto vai acabar. É importante até para a questão de controle na economia, na preparação do orçamento e dessas coisas todas. Isso é tão vasto. É um problema tão complicado. As finanças é uma parte vital nas empresas e, portanto, se não há uma transparência e um controle nessa gestão, a probabilidade de haver uma falência ou de haver fraudes é muito grande e, portanto, a gestão da tesouraria é muito importante para ter mesmo essa visão global da empresa. Tem que haver liquidez de tesouraria para pagar fornecedores e também para as despesas do dia-a-dia. Boa pergunta. Não sei responder. Se houver uma boa gestão, há sempre a informação se há disponibilidade ou não de tesouraria para depois poder fazer compras, pagar fornecedores e ter tudo certinho. Eu creio que sim. Eu creio que sim. Eu creio que sim. Gestão de tesouraria eficaz, em princípio, terá que ser um controle assíduo, não é? Das despesas, da parte da receita e haver um organismo que controle isso. Poupa-nos trabalho. Quando a pessoa tem esse tipo de controle de gestão, consegue ser mais eficaz, ou seja, consegue ir logo à procura das coisas que dá para cortar no orçamento e, portanto, a pessoa consegue fazer um orçamento muito mais a longo prazo e até a curto prazo e a ser de forma mais eficaz no fundo. Tendo um bom sistema informático é uma boa ferramenta para ajudar. Aquelas que pertencem às profissões atuais. A minha era uma ferramenta para o senhor que põe alumínios e tal é outra ferramenta. O núcleo de gestão das empresas, há o setor económico, portanto as empresas elas todas têm uma organização que inclui um setor desse género. Conheço algumas aplicações e softwares já existem que dão apoio à gestão financeira das empresas e, claro, todos esses instrumentos são importantes e ajudam os empresários a ter uma melhor gestão financeira das suas empresas. As ferramentas informáticas, as ferramentas manuais, todo tipo de ferramentas devem ser utilizadas as ferramentas mais atualizadas. Não conheço nenhuma ferramenta, mas acho que é importante porque cada vez mais, como são números, aquilo tem que ser cada vez está mais automatizado. Se houver um sistema cada vez mais automatizado, há menos probabilidade de haver erros. Não estou a par disso, mas sei que existem sempre softwares para isso. Os maiores riscos são os calotes que a gente às vezes possa vir a ter. Tem que haver boa gestão da organização na empresa, não é? Que são as despesas supérfluas, não é? Quer dizer, às vezes tem que se ponderar entre o que se quer comprar e aquilo que se necessita de comprar. Sei lá, é falta de escoamento do produto. O contexto social e próprio económico que a empresa está é um bocado volátil e, portanto, nunca se sabe muito bem. Portanto, se houver mecanismos que consigam prever um bocado como é que a economia, como é que a sociedade vai se comportar, melhor. A parte operacional tem muito a ver com, acho que falar às vezes muito com os colaboradores, ou seja, perceber o que é que eles no dia-a-dia sentem, o que é que eles às vezes precisam e não precisam. A má gerência. É não ter liquidez de tesouraria exatamente para fazer face a todas as despesas que hoje em dia crescem de uma forma imediata e pagar a todos os fornecedores é importante. Agora aí já me perdi. Saber quais as receitas que estão previstas exatamente para não haver ruptura de tesouraria e haver sempre liquidez de tesouraria. E é não dar um passo mais alto que o pé, ou que a perna. Ter muito bem essa visão de longo prazo, quase anual, sobre o que é os custos da empresa e o que é preciso fazer. Uma boa organização. Precisamente havendo esse tal controle entre a despesa e a receita e a prioridade na aquisição das coisas, não é? Ter-se a noção do que é preciso
porque às vezes é bonito ter, mas não é necessário. Quando se recebe mais cedo, chega-se ao fim do mês para já não há dinheiro. É organizarem tudo, não é? Até aquela data tem que pagar. Receber o ordenado. Não, isso a empresa também tem que ponderar isso, porque se os funcionários receberem mais cedo o mês, começa a contar, por exemplo, se receberem um, começa 1 a 1. Se a pessoa sabe que já vai receber só a 15 ou a 20, o controle tem que ser da pessoa. A empresa, o mês da empresa de pagamento é igual. O plano de pagamento é a nossa forma de lidar com os clientes, portanto, não sei como responder a essa pergunta. Nós dependemos do dia a dia. Só se pode receber mais cedo se a empresa tiver condições económicas para isso, não é? Há prazos para pagar, há 60, 90 dias e, portanto, quando isso acontece é difícil ter em caixa para receber mais cedo. Mas eu diria que se houver essa gestão de longo prazo, em princípio, se houver uma caixa maior, se calhar consegue-se pagar mais cedo. Nós comprávamos e ficávamos a dever vários meses. É na ordem dos 30 dias, mas eu não chego a fazer isso. Felizmente a minha empresa ainda paga quase na hora. Cerca de 30 dias era o nosso método de trabalho. 3 semanas, mais ou menos. Eu acho que são 90 dias. Vou pedir àquelas pessoas que estão ali, que vão entrando, e pá, se for preciso, sentem-se aqui nos degraus, que é para não ficar tudo acumulado ali, até porque vai chegar mais pessoas e depois não conseguem entrar. Vamos lá, rápido, vamos lá, que é para depois desimpedir essa parte de entrada que é para o pessoal que vem a seguir, ok? Se calhar, onde é que está a pessoa Ruth Abreu? Se calhar devíamos ter pensado nisto no auditório maior, o que é um bom sinal. Bom, agora sim, já podemos começar. Senta-se aí nos degraus. Era o que eu fazia quando andava na faculdade e faltavam lugares no anfiteatro. Sentavam aí nos degraus. Antes de mais, quero agradecer às pessoas que estão aqui, são bastantes. E também quem está a ver isto em stream. Como já perceberam, a gente está aqui a tentar buscar coisas simples, ou melhor, parecem simples, da vida empresarial e da vida da economia. Ou seja, estamos a tentar fazer um bocadinho de literacia financeira. Este inquérito que vocês viram aqui, este Vox Pop, é arrasador. Porque se vocês tiverem estado atenção, tiverem estado com atenção àquilo que viram aqui, tiram duas conclusões. Primeiro, já perceberam porque é que temos os políticos que temos. A malta não percebe nada do assunto e inventa. Portanto, isto é um problema geral. A gente às vezes ouve a malta que está a dirigir o país a falar sobre certas coisas e pensa, espera, onde é que eu já ouvi isto? Ou seja, eles são o nosso reflexo. Não existe uma grande dose de iliteracia. E a segunda conclusão que a gente tira dali é que a malta, para mim é uma surpresa, vou dizer isto de forma mais simpática, para mim é uma surpresa como é que não temos mais falências em Portugal. Porque tesouraria é uma coisa básica numa empresa. Não é? Aliás, tesouraria é uma coisa básica em qualquer organização, nem precisa de ser empresa. E reparem, como as pessoas vão buscar conceitos tão rebuscados para tentar explicar aquilo que não sabem, mas era só olhar para casa. Porque nós, em nossa casa, todos nós sabemos o que é gestão de tesouraria. É aquilo que nós temos em caixa, como dizia ali uma pessoa, se a caixa for maior, portanto, se a caixa for deste tamanho, mas não for deste tamanho, mas já for desta, então é melhor, essa empresa está protegida. Bom, basicamente é isto que a gente tem. E, portanto, o que nós tentamos fazer, quando criámos este tour pelo país, é pegar em parceiros,
sei lá, na área financeira, o Novo Banco, a Fidelidade, na área empresarial, a Sendis, a Lidata e o José Pedro Farinha, que é da vossa área, quando eu digo da vossa área é contabilidade, e tentarmos andar pelo país a conversar sobre isto. Que são aqueles conceitos básicos que nós precisamos para gerir qualquer coisa, não é preciso ser empresa. E como já percebemos aqui, é muito difícil, sobretudo num país que já tem acesso à informação, onde estas coisas são discutidas todos os dias, onde hoje em dia os canais de televisão têm lá especialistas em tudo e mais alguma coisa, nós já devíamos ter alguns destes conceitos básicos apreendidos. Porque depois isto vale para tudo, até vale para o país, não é? Para evitar bancarrotas. Portanto, é basicamente isso que a gente está a fazer. Como é que a sessão de hoje vai decorrer? A vossa diretora de faculdade, Ana Fonseca, vai abrir isto aqui um bocadinho, já vou convidar. Depois vou chamar aqui um painel de pessoas para discutirmos estes assuntos e depois, finalmente, a professora Ruta Abreu vai fechar esta sessão. Pelo meio, já sabem que são muito bem-vindos, se quiserem colocar questões, também se quiserem insultar, ou se quiserem colocar, criticar. Insultos é uma coisa que eu estou habituado todos os dias. Portanto, vou chamar aqui a professora Ana Fonseca. As realidades de fora da escola e dentro da escola. Muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada pela vossa disponibilidade, pelo vosso interesse e pelo excelente contributo que vão dar ao longo da próxima hora, das próximas 2 horas. A excelente oportunidade é de todos nós aprendermos um pouco mais. Muito obrigada, sejam bem-vindos e regressem sempre. Obrigado. Olha, antes de chamar aqui os especialistas que vão conversar sobre estas coisas, deixem-me só reforçar mesmo o agradecimento por estarem aqui. Porque eu sou do interior também. Eu sou daquilo que normalmente, jocosamente, nas capitais se chama província. Portanto, tenho um respeito enorme pelo interior. Gosto muito do interior. Às vezes, quando me convidam para fazer alguma coisa, quando é nestes sítios, é onde eu tenho mais gosto. Porque, precisamente pela dificuldade, às vezes, a fazermos estas coisas. Quero agradecer a vossa presença aqui, ainda para mais que eu sei que vocês, uma boa parte de vocês não são daqui, são das regiões limítrofes e isto tem sempre um problema de transporte e, portanto, de comunicação. Portanto, mais uma vez, a reforçar o meu agradecimento. E no fim já vamos falar aqui alguma coisa sobre a questão da interioridade e sobre a insularidade. Como sabem, a gente em Portugal adora chorar, não é? É a coisa que nós sabemos fazer melhor. Cada vez que se pede um microfone a alguém, não, está tudo mal, estou a vender menos. Não, e não sei o quê. É uma choradeira desgraçada. A gente vai a outros países e é exatamente o contrário. Aquilo que nós fazemos de choradinha é a oportunidade. E isso é uma coisa que nós temos que mudar na nossa mentalidade. Não éramos assim. Se vocês forem ao Dom João II, não éramos assim. O problema é foi quem apareceu a seguir ao Dom João II. A gente já vai falar sobre isso. Então eu vou chamar aqui a Ruta Abreu, que vai ficar aqui ao meu lado. Como? Pensei que ia falar a seguir. Mas espera aí, Ruth, antes de irmos a... Vamos ouvir aqui a Associação Empresarial da Guarda. Eu pensei que íamos deixar isto mais para o fim, depois do painel. Não há problema. Não, vamos lá. A Associação Empresarial da Guarda. Não. Então? Muito boa tarde a todos. Antes de mais, a Associação de Agricultores e Criadores está bem. Não, mas são empresários. Agriguarda. São empresários. Pronto, obrigado a todos. Antes de mais, agradecer o convite por parte da doutora Ruth à Agriguarda, cumprimentar os presentes e os que nos estão a seguir via redes sociais. Nós
por prática comum, estamos habituados a ir ao ensino, a ir ter com o ensino, mas é a outros graus de escolaridade. Ou seja, temos um protocolo com a Comissão Europeia a tentar explicar ao primeiro e ao segundo ciclo. Ainda não chegámos ao patamar das universidades e dos institutos politécnicos. Acho que a ideia da Comissão é chegar lá e apresentar um programa que é o PAC for All, ou seja, tentar que a juventude conheça como é que funciona a PAC, qual é que é a importância da própria política agrícola comum, porque eu, ao estar aqui a representar uma associação de produtores pecuários, estou a apresentar-vos, estou a falar, sou a voz, neste caso, do setor primário. Portanto, a nível do que nos traz aqui hoje, da gestão de tesouraria, o que é que tem sido uma preocupação ao longo destes 30 anos de trabalho nosso, da Acriguarda e dos técnicos que nos acompanham? Nós, quando começámos a trabalhar ligados aos nossos associados, estamos a falar em cerca de 1.400, 1.430 agricultores, produtores pecuários, da sua grande maioria, depressa vimos que um grande peso na tesouraria, na receita dessas próprias explorações pecuárias, eram os contratos. Eu aqui não vou falar em subsídios, vou falar em contratos que eles assinam com a própria PAC, em que neste momento nós estamos num setor em que 60% da entrada de receitas já vem desta política agrícola comum. Portanto, vimos logo que tínhamos que tentar explicar caso a caso, ou seja, todos os anos temos 1.400 e poucos agricultores que têm que fazer uma candidatura à política comum, e nós chegámos logo à conclusão que os nossos técnicos, e constantemente são formados para tal, eles tinham que conseguir explicar ao nosso público-alvo quais é que eram as ajudas, quais é que eram os compromissos, quais é que eram os custos desses compromissos e tentar que essa receita atingisse o seu valor mais alto. Ainda em relação ao aspecto da gestão de tesouraria, também dentro do nosso trabalho da associação, e posso-vos dizer que é residual, mas temos cada vez mais agricultores a candidatarem-se ao crédito de campanha. Isto significa, muitas vezes, ou problemas de tesouraria ou necessidades de liquidez para efeitos de investimento. Tem vindo a aumentar, mas o nosso público-alvo, por norma, não se candidata muito a esta gestão, a esse tipo de adiantamentos dos apoios em que estamos protocolados com algumas entidades bancárias e que os agricultores que queiram podem realmente aceder a esse tipo de apoios. Portanto, a nível de receitas, nós apoiamos na parte das candidaturas, na parte dos tais contratos que o agricultor pode assumir em relação à política agrícola comum e em relação ao investimento. Portanto, há uma componente muito forte que é a parte do investimento e que os problemas de tesouraria recorrentes à situação que estamos a passar, e quando falo numa situação, num conjunto de fatores que para o nosso setor criaram uma tempestade quase perfeita, que foi o aumento dos custos de produção e a seca. Portanto, só para terem ideia, nós aqui na parte pecuária trabalhamos com a Bolsa de Salamanca a nível de compra de matéria-prima. Em 2021 comprávamos a matéria-prima a 95 euros a tonelada, em 2022 estamos a comprá-la a 170. Isso para dizer que o gasóleo agrícola, se calhar em 2021 dava nos 80, 90 cêntimos, este ano está a 1,50 cêntimos o litro. Portanto, isto criou uma tempestade quase perfeita e nós estamos a notar que temos muitos associados que fizeram projetos de investimento, assinaram um contrato, têm a verba alocada para os projetos, mas não estão a fazer pedidos de pagamento. E quando os questionamos, porque a verba já está alocada àquele projeto e outros não foram buscar porque já não havia disponibilidade nessa medida, e a resposta que nos dão é mesmo falta de liquidez, falta de dinheiro para avançar com os projetos. A médio e curto prazo, estamos a tentar entrar na parte da comercialização, não tem sido fácil. Estamos a tentar entrar junto com a Câmara Municipal na parte da comercialização, criar aqui na Guarda uma estrutura de comercialização, um leilão, que essa ainda é uma lacuna e que é um pedido recorrente por parte dos nossos associados.
Pronto, mais ou menos a nível de trabalho neste âmbito por parte da Agriguarda e de toda a sua estrutura, é mais ou menos isto que nós temos feito no terreno, tentar apoiar, tentar reforçar todos os aspectos ligados com a tesouraria. Agora, para terminar, relembrar sempre uma máxima nossa, e quero que isso fique incutido em todos vós, é que nós estamos ligados ao setor primário, é aquilo que nos alimenta. Vocês, durante a vossa vida, podem precisar de um economista algumas vezes, de um advogado algumas vezes, ou de um médico, mas no agricultor vocês vão sempre precisar pelo menos 3 vezes ao dia. Portanto, essa é a importância que nós queremos que muitas vezes a juventude dê ao setor a que estamos ligados. Está bem? Bem-aja a todos. Muito obrigado. Espero que tenham tomado nota de algumas coisas que foram ditas aqui, ok? Porque vamos falar disso a seguir. Agora sim, Ruth, para aqui. Carla Costa, a seguir. Paulo Ruivo, a seguir. Opa, faz favor, Carla. Faz favor. Zé Pedro, a seguir. Sabem porque é que não se fez uma vez a fusão entre o BPI e o Banco Espírito Santo? Sabem? Porque se andava a discutir o lugar de estacionamento na garagem. Faites la liaison. Bom, piadinha. Zé Pedro, vamos fazer aqui um bocado de corporate vision. E vamos conversar primeiro sobre conceitos básicos. Conceitos básicos aqui é tesouraria, gestão de tesouraria. Por acaso havia lá uma pessoa que dizia assim, pois há uns programas e tal, mas também, de facto, existe uma coisa chamada Vision Cash. Mas antes de irmos a isso, vamos lá falar sobre tesouraria. Então, vamos a isso. O microfone é mais fácil. Mas está a dar, não está? Tá. Então, estamos com problema de som, não é? Não, acho que não. Boa tarde a todos e antes de mais, obrigado pela vossa presença. É bom ver a sala cheia, é bom ver aqui alunos, amigos, professores, inimigos ainda não vi, se calhar há. E, portanto, bem-vindos a todos. E é verdade, não sei se sabem, mas as empresas não vão à falência por ter prejuízo. As empresas vão à falência porque não conseguem honrar os seus compromissos. Tesouraria. E esse é um dos grandes problemas, porque muitas vezes as empresas não conseguem planear. Continua a haver alguma confusão entre o dinheiro disponível na empresa e o dinheiro que se pode gastar. E o dinheiro que se pode gastar, tirando dinheiro para o empresário, recebe-se dos clientes e depois esquecemos que temos que pagar IVA. Compramos aos fornecedores e às vezes esquecemos que temos que pagar. E, portanto, muitas vezes falta esse planeamento. Há umas empresas mais avançadas que têm já 2 pregos na parede, onde têm as faturas pagas e as faturas por pagar, portanto é mais fácil, basta lá e somar as faturas por pagar. Outros mais avançados ainda até já têm uns fecheiros de Excel. O problema é que o Excel depois permite que se apaguem umas linhas e portanto aquilo dá sempre certo, não é? Nunca falta dinheiro. E portanto, na verdade, há uma grande falta de planeamento e de antecipação do que é isto da gestão de tesouraria e como é que vamos honrar os nossos compromissos. Que casado com muitas vezes com desconhecimento total do ciclo de caixa, não é? Portanto, nós compramos, temos que ter o produto em armazém, temos que pagar aos fornecedores, só depois é que vamos vender, só depois é que vamos receber, temos algum risco de cobrança. E tudo isto leva algum tempo entre o momento em que nós temos que pagar ao nosso fornecedor e que vamos receber do nosso cliente. E, portanto, muitas vezes as empresas não têm noção de quantos dias demoram a transformar esta compra em caixa para honrar os seus compromissos. E, portanto, acho que é um bocadinho sobre tudo isso que nós vamos falar hoje aqui, não é? Ruth, antes de irmos aqui à banca, porquê é que é tão difícil às vezes, Ruth está ligada ao ensino, porquê é que é tão difícil às vezes passar estes conceitos? É difícil porque eles têm alguma subjetividade e o Zé Pedro fala por experiência própria e isso dá-lhe argumentos para conseguir ter alguma capacidade de entendimento daquilo que às vezes nós ensinamos em sala. O que é que isto significa? Muitos dos conceitos são muito teóricos e quando nós falamos em ir aos fornecedores e esquecemos que também temos que pagar IVA e já perguntamos se tem IVA ou não tem IVA, já estamos com as primeiras dificuldades. Quando nós fazemos um investimento e também nos dão um preço e não tem IVA, e então quando acresce o IVA, então aí nós lembramos
que o valor acresce, e depois todo o processo de relacionamento com o cliente, que, como vocês sabem, eu às vezes digo isto em aula, pagar e morrer o mais tarde possa ser, e portanto se todos formos dilatando esses prazos, vai alguém ficando com dificuldades. E eu acho que é importante também este tipo de eventos, não só com alunos e com empresários, para nós sedimentarmos todo esse processo de crescimento. Aproxima a realidade empresarial do ensino. Exatamente. E portanto esse fica o agradecimento também a este repto que vocês lançaram, um gosto do Zé Pedro e o seu, porque nós precisamos dessa ligação. E eu acho que os empresários que eu falo muito terem aceito o nosso convite, também precisam de nos ouvir e vir à escola para perceber que estas dinâmicas podem vos ajudar a crescer e com certeza a pensar aspectos que ainda não tinham pensado. Não sei só a Acriguarda, a ideia da Acriguarda foi promover a vaca germelista, mas acima de tudo o agricultor que tem mais dificuldades em ter esse conhecimento. Paulo, do ponto de vista das entidades financeiras, nomeadamente de um banco, estas preocupações ganham cada vez mais peso, sobretudo em momentos como o atual. Podem mudar o microfone, é que estamos com problemas aqui, isto está intermitente e com... Sim, é verdade, quer dizer, nós lidamos com o tecido empresarial e não só, também com a parte... A impressão que sim, não estão a ouvir? Agora estão, ok, ótimo. É uma realidade, já agora antes de mais, eu faço parte de um segmento específico do banco, que é a área de empresas, e logicamente quando estamos a falar de empresas, isso é um tema muitíssimo relevante, mas também naquilo que nós chamamos a área de retalho, que é as famílias, as pessoas individualmente, tem que ter noções de gestão de tesouraria no mais básico do sentido, porque de facto, como dizia o Camilo, é cultura. No fundo é de saber estar em sociedade, é de saber que temos que honrar os nossos compromissos, temos que alimentar a nossa família. Ora bem, quando vamos para as empresas, naturalmente isso torna-se não é um problema, mas uma necessidade maior para que em negócios pequenos é muito fácil isto tem uma forma mais simples de gerir. Quando estamos a falar em empresas que faturam milhões, naturalmente que exige meios mais sofisticados de apoio à gestão. É evidente que a banca nos últimos anos tem se tornado mais exigente junto dos seus clientes e é evidente que temos necessidade de constatar de que o empresário sabe gerir a sua tesouraria. É uma coisa muito simples, é tentar conciliar os recebimentos com os pagamentos. E como dizia aqui o meu colega, é a pedra basilar e a sobrevivência da empresa que é garantir que de facto consegue honrar os seus compromissos, não só junto com os seus fornecedores, mas também com os seus funcionários e com a banca, como é lógico. Portanto, não é possível neste momento ser um sujeito económico que não tenha uma noção de gestão de tesouraria muito apurada. Paulo, Paulo antecipou-se, uma das perguntas que eu lhe ia colocar tem a ver com esta questão da banca estar muito mais exigente naquilo que é o seu relacionamento com o cliente. Mas isto é uma proteção para os próprios clientes. Porquê? Porque os bancos mais seguros, que é isso que significa, são uma garantia de que o resto que funciona bem na economia vai funcionar. Sim, podíamos chamar-lhe, vamos lá, uma atitude pedagógica da nossa parte, não vamos ser assim tão altruístas, mas de facto isso é fundamental. Quer dizer, se o cliente não mostra capacidade de gerir situações tão básicas como a sua tesouraria, pois para nós isso é um problema preocupante que tem que ser tido em linha de conta. Pode ter um negócio fantástico, mas de facto ser um mau financeiro. Isso não podemos ser perfeitos em tudo. Isso é importante. Mas cabe-nos a nós, efetivamente, junto do cliente, tentar sensibilizá-lo para os instrumentos mínimos e básicos de gestão de tesouraria. Naturalmente que temos os nossos produtos de comercialização e aí juntamos o útil quase que ao agradável, não é? E
não sei se vale a pena falar neles agora, penso Não, que vamos já deixar vamos, para outra altura. Não, mas daqui a pouco já falamos disso. Mas de facto, desse diálogo, dessa interação entre o gestor bancário e o agente económico, tem que efetivamente aparecer sistemas de controle, sejam eles sofisticados ou muito simples. É preciso é que haja controle e planeamento. Isso é fundamental. E como nós sabemos, isso é uma coisa básica, é quase como respirar. Não só nas empresas, como nas famílias, como na nossa vida particular, como é óbvio, não é? Como nós temos aqui um razoável número de pessoas ligadas a empresas, eu vou deixar essa parte dos instrumentos concretos para depois falarmos mais tarde. E vamos ali à Carla, da Sendis Alidata. Carla, tu, naquilo que estás a ver de evolução da economia e o impacto que está a ter nas empresas, começas a notar dificuldades na questão da gestão da tesouraria? Boa tarde a todos. Sim, sem dúvida, aquilo que se passa cada vez mais, e isto é um facto, é que as empresas estão a faturar, portanto, há efetivamente negócio que está a acontecer, mas aquilo que se está a prever é que comecemos a ter novamente crédito mal parado. Portanto, na prática, aquilo que os empresários hoje têm que se proteger cada vez mais é tentar receber um pouco mais cedo, não é? Não, os créditos, não começarmos a ter prazos de pagamento tão alargados como já tivemos em tempo, que depois leva a crédito mal parado, e aquilo que é necessário efetivamente e que se começa a ver antes da necessidade dos empresários é de pedirem pagamentos de adjudicações para justificar isto. Isto porque é muito importante para os empresários perceberem este conceito de tesouraria que nós estamos aqui a trazer, que é, uma coisa é eu faturar e ter proveito e depois ter um custo associado a esse proveito que me vai dar um lucro, mas se eu não receber o dinheiro, continuo com falta. Portanto, e é esta tesouraria que nós estamos aqui a falar, que é, eu posso faturar milhões, mas se os meus clientes não me pagam, eu não tenho tesouraria. E é desta tesouraria que nós temos que falar, é disto que estamos aqui a falar hoje. Caixa, não é? Caixa. A caixa, efetivamente. Porquê? Porque na questão do IVA, por exemplo, nós somos fiéis depositários do IVA, nós temos que ter o dinheiro do IVA para entregar ao Estado e temos que o fazer. E eles não vão esperar que os nossos clientes nos paguem. Ou seja, o Estado não espera que vocês recebam. Exatamente. Vocês têm que adiantar o IVA, perceberam? Isto é o português corrente que a Carla está a dizer. Exatamente. Portanto, é muito importante perceber aqui que eu preciso ter dinheiro para pagar impostos, para pagar salários, por mais que eu esteja a faturar milhões, preciso sempre de ter aqui um encaixe de tesouraria que me vá sustentar isto. E é por isso é que cada vez mais é importante nós fazermos orçamentos de tesouraria, sabendo que ao dia 20 tenho que pagar impostos, que tenho ao dia 30 que tenho que estar a pagar salários, portanto, e ter noção se eu vou conseguir receber dos meus clientes ou não, ou se eu vou ter dinheiro na minha tesouraria ou não, para honrar estes compromissos. Zé Pedro, Zé, vamos tentar recuperar um bocadinho que nós falámos no último Corporate Vision, porque eu acho que para a plateia que nós temos, tanto gente ligada ao ensino como às empresas, tendo em conta o momento que nós estamos a viver e que se vai agravar, se calhar convinha falarmos um bocadinho no planeamento para se evitar exatamente estes estrangulamentos de tesouraria. Sem dúvida. Portanto, nós todos estamos habituados a que a contabilidade nos dê uma visão histórica. Até há quem nos compare com o retrovisor. Portanto, agora o desafio é nós que fazemos contabilidade sermos o GPS. Já não somos o... Olhar para o para-brisas. Já não é o para-brisas, é mais à frente. Somos o GPS, vamos adivinhar o futuro. E isto já nos é pedido cada vez mais em termos económicos. Mas ainda não é muito pedido em termos de tesouraria. Eu, enquanto prestador de serviços de contabilidade, morro de medo cada vez que um cliente me pede para eu prestar uma proposta para fazer prestação de serviços de gestão de tesouraria. Porque na cabeça dele acabou-se os problemas de tesouraria. Portanto, os clientes vão todos pagar bem, porque sou eu que telefono a pedir o dinheiro e sou eu que faço uns mapas a dizer que não tem dinheiro. E portanto, não é isso. Portanto, o planeamento de tesouraria normalmente não resolve este tipo de problemas, mas antecipa este tipo de problemas. E é disso que nós temos que fazer. Portanto, já começamos a fazer algum planeamento económico, portanto, já conseguimos adivinhar que para o ano vamos vender mais, já conseguimos adivinhar que para o ano vamos cortar em alguns gastos, mas ainda não conseguimos adivinhar como é que vamos encurtar o nosso ciclo de caixa. E cada vez mais, até agora com o momento que vivemos de inflação, portanto, se eu vender hoje uma prestação de serviços por 1 milhão de euros e só for receber daqui a 2 anos, e a Carla também vender o mesmo serviço por 1 milhão de euros e receber agora, quem é que fez o melhor negócio? É claro que foi a Carla, porque não só não tem risco de cobrança, como quando eu receber
e for honrar os meus compromissos, já vou pagar mais caro. E portanto, se já era urgente fazer este planeamento, não só económico, mas também financeiro, transformar as compras e as vendas em cash, o que a Carla estava a dizer, hoje é ainda mais fundamental fazer isso, porque o que hoje é verdade, amanhã já vai ser diferente, ou pelo menos vai ser mais caro. E depois temos que ter algum cuidado em não baralhar também alguns conceitos muito básicos. Portanto, há bocadinho o Rui Matos chamou-nos aqui a atenção para um aspecto muito importante e que acontece muito nas empresas. Atenção a este ponto. Que foi Atenção a este ponto. O e crédito... não é só estudantes, é empresas. Isto que o José Pedro vai dizer agora. Portanto, o Rui chamou a atenção, e isto é a prática corrente das empresas, do crédito de campanha, que é usado para a campanha, mas também é usado para fazer investimentos. E isto é outra confusão. Há dois créditos que são normalmente fáceis de obter. É não pagar os impostos, é super fácil, portanto, mas não, é caro. Não aconselhável. É caro, mas é um crédito fácil de obter, não é? Portanto, se eu não pagar o IVA, tenho dinheiro. Só que depois sai mais caro. O outro é uma coisa que os bancos adoram, que se chama conta corrente calcionada, certo? Que serve para uma escassez momentânea de tesouraria. E os empresários interiorizaram que a conta corrente calcionada é uma coisa que um dia paga-se. Pegando em critérios de faculdade, dois termos-chave: escassez momentânea. Ok? Vou repetir. Escassez. Digam lá em voz alta. Digam lá. Escassez momentânea. Nunca mais se esquecem disto, para não? Ué, Zé Pedro. E, portanto, não podemos confundir com financiamento de um investimento, que esse investimento só vai dar benefícios económicos no futuro, mais tarde. E portanto, não podemos ter um crédito de curto prazo, que normalmente é mais caro, e pode ser exigido mais cedo, pode e deve, e que normalmente depois leva aqui alguma confusão na gestão de tesouraria. E, portanto, por tudo isto, é muito importante nós fazermos o planeamento da nossa tesouraria a curto prazo e sabermos quais são os compromissos que vamos ter daqui a 12 semanas. E é importante não confundir isso com o nosso planeamento de investimentos e como é que vamos financiar esses investimentos e como é que vamos obter o retorno desses investimentos, porque é isso que nos vai ajudar também a pagar a quem financiar, a quem nos ajudar a financiar esses investimentos. São ferramentas diferentes, portanto, numa estamos a falar de uma ferramenta para gestão de tesouraria, orçamento de tesouraria, portanto, certamente que o Grupo Sendas tem ferramentas para isso. Nós temos umas mais amadoras que emprestamos aos nossos clientes, que é o Vision Cash, e temos as ferramentas que nos ajudam a fazer o tal Business Plan, que não é algo que serve para apresentar aos nossos professores. O Business Plan é algo que serve para nós fazermos uma análise de viabilidade dos nossos investimentos. E quando vamos falar com os bancos, com os investidores, temos uma noção, conseguimos responder às perguntas, porque sabemos onde é que vamos investir, qual é o retorno que temos. Portanto, são ferramentas diferentes. Também aqui temos uma ferramenta, também um bocadinho amadora, mas que serve para os nossos clientes, não é nada comparado com a Sentis, que se chama Vision Plan. Portanto, e que estão disponíveis nos nossos sites e que podem usar, podem e devem usar. Já lá vamos. Antes, podes passar o microfone ao Paulo. Eu vou só dar aqui um exemplo. Eu conheço empresas que cometeram um erro que o José Pedro está a dizer, que é, tem um plano de investimentos. Reparem, investir não é para 6 meses, não é para 12 meses. Estamos a falar de médio e longo prazo. Ora, imaginem o que é, se o lifespan do investimento em payback é 5 ou 10 anos, se nós vamos financiar isto com crédito a um ano, é um sarilho. É mais caro, como disse o José Pedro. Depois temos que fazer revolving. Os bancos normalmente fazem revolving. O drama é essas coisas começam a correr mal. Nomeadamente quando a gente tem solavancos como aqueles que estão a acontecer na economia neste momento. Em que, obviamente, o banco, para se proteger, tenta resolver isto mais cedo e a gente fica com uma criança nas mãos. Ó tio. Estão a ver? Portanto, é importante levar isto em atenção. E repito, não é só estudantes, é empresas também. É um dos erros mais frequentes que a gente comete e é normalmente alguns deles que terminam com o que vocês já sabem, que é com uma falência. Paulo, vocês já notam no banco que esta alteração que estamos a viver, por causa da crise, já se reflete no vosso relacionamento com os clientes, a este nível? Sim, em alguns clientes. Apenas queria-vos dizer uma coisa, ainda pegando nesta questão das contas correntes. Um contrato de conta corrente tem lá umas cláusulazinhas que dizem que ambas as partes podem denunciar ao contrato ao fim com antecedência de 15 a 30 dias. Depende do contrato.
Ou seja, é de facto extremamente perigoso, porque, como diziam os meus colegas, quer dizer, se houver um percalço, o banco, por exemplo, pode denunciar essa linha e pode pedir a sua liquidação antecipada. Isso pode trazer problemas terríveis. Ora, um médio e longo prazo não. O médio e longo prazo prevê uma prestação trimestral, anual, e que se for cumprida religiosamente, não vai haver problemas de incumprimento. Este, portanto, é uma questão importante e básica. Agora, efetivamente, nós viemos de uma fase Covid, em que os programas de apoio às empresas e as moratórias efetivamente permitiu manter as empresas, pelo menos em alguns setores, de forma estável, mas que efetivamente alavancaram bastante as empresas. E agora entramos num período dito, pensávamos nós que normal, não é? Em que mesmo assim seria complexo as empresas conseguir arrancar a atividade e ao mesmo tempo suportar o serviço de dívida dessa alavancagem existencial que tiveram por causa do Covid. A cereja no topo do bolo para esta calamidade chama-se inflação, chama-se Ucrânia, e que efetivamente as empresas ainda estão, desculpem o termo, a lamber as feridas do Covid. Agora tem um problema terrível de quebra da cadeia de fornecimento e preços inflacionários das matérias-primas que esmaga as margens e, portanto, que o cash flow, o EBITDA, como nós chamamos da nossa gíria, quer dizer, são extremamente apertados e, portanto, os planos de liquidez, os planos de liquidação são difíceis para algumas empresas. Não direi para todas, mas para alguns. Paulo, e já agora que temos aqui empresários também, é provável que isto se agrave nos próximos meses? Vai agravar por diversas razões. É que, infelizmente, não estamos a ver um fim rápido ao que está a acontecer. Ou seja, a inflação é para continuar, todos nós parece que chegámos a essa conclusão, finalmente, não é? Que foi difícil. Inicialmente dizia-se que isto ia ser rápido, que isto ia acabar depressa, que, portanto, que tivéssemos calma, mas não, ela de facto vai continuar e isso tem implicações muito grandes só por si, porque as taxas de juros vão continuar a subir e, portanto, isto é mais um fator a agravar este coquetel que já é complicado por natureza, que é o excesso de alavancagem que algumas empresas têm, e depois temos, de facto, o resto do problema. Quer dizer, que é o preço das matérias-primas a subir. Efetivamente temos aqui um problema para durar que não é fácil, ou seja, o cenário é de facto um pouco cinzento. E pode dar cabo numa série de empresas. Já agora passo-me aqui o microfone à Ruth, que eu queria só fazer aqui um alerta. Quando vocês ouvirem, deixa-me só dar um exemplo, porque eu acho que os números, há bocado a Ruth dizia que isto são matérias às vezes um bocado intangíveis. E muitas vezes só com exemplos e com a nossa experiência empresarial é que a gente percebe isto. O Jorge Marrão, que faz com o Joaquim Aguiar um dos programas do meu canal, que é o Think Tank, no outro dia dei um exemplo, que eu pedi-lhe para ele dar um exemplo para as pessoas perceberem o que é o terrível impacto da inflação. Como vocês sabem, a inflação está nos 9%. Vamos, como sabem também, estão numa faculdade, a inflação é a subida generalizada de preços. Vamos imaginar que não fica nos 9%, fica nos 8%. E agora imaginem que estes 8% de subida de preços se repetem em 2022, 2023, 2024, 2025 até 2030, 8 anos. Agora pensem só neste pormenor. Se tiverem uma poupança de 100 euros, 8% durante estes anos sobra-vos 20 euros. Ok? Os preços comeram a vossa poupança em 80 euros. Estão a perceber qual é o problema que a gente está a viver? Infelizmente, como eu dizia há bocadinho, há muita gente na classe que nos dirige que não percebe nada disto e não tem noção. Quando a senhora Christine Lagarde apanhou um susto nas últimas semanas e veio dizer esta semana que vão subir os juros, o que for preciso, é por causa disto. E depois a gente tem gente do outro lado, no plano político, que diz assim, epá, mas tenham cuidado, pá. Isto subir os juros desta maneira vai que vai a economia à recessão. Nem sequer estão a perceber
que aquele efeito que estávamos a falar há bocado, que é de 100 euros, se isto se eternizar, vocês ficam com 20 euros no bolso. Pá, devem ser riquíssimos para permitir estas coisas. Sabem qual é o maior drama disto? É a malta mais pobre. O grande sacrificado da inflação são sempre os mais pobres. Que é aqueles depois que a malta diz que quer ajudar, quando não querem intervir a tempo. Estão a perceber? E isto só muda se tivermos uma população informada, capaz de obrigar depois quem toma decisões a tomar decisões. Esta é uma das razões que nós decidimos fazer estas coisas. Percebe? Essa é a razão principal porque eu faço um programa todos os dias às 8 da manhã. E que me levanto às 5h30 da manhã para preparar aquela porcaria sem que me paguem rigorosamente nada. É este o contributo que a gente tem que dar à sociedade. Eu estou muito grato à faculdade, à academia, que me ensinou. E tento todos os dias entregar isto de volta. Mas atenção a isto. Nós temos que nos informar. Nós temos que procurar esta literacia, porque é isso que muda os países. Eu, no fim, já vos conto uma história que mudou a minha vida. Ruth. O que é que nós podemos fazer, do ponto de vista de componente prática, experiência empresarial, para podermos trazer às escolas esta realidade que depois a malta, quando sai daqui, não tem qualquer noção, e isso depois aprende da pior maneira quando chega às empresas. Bem, a parte mais importante é este debate, mas eu gostava de juntar tudo o que me disseram e dar duas explicações que vêm de encontro ao Zé Pedro, que é os motivos da atrasação, que foi aquilo que teve a explicar, e um outro motivo que nós às vezes nos esquecemos, que é o da precaução. E a gestão da tesouraria é assente na precaução. Nós antes tínhamos, eu às vezes digo o porquinho, ou se quiserem um pé de meia, ou as empresas tinham poupanças. Hoje esses meios desaparecem porque há inflação. Exatamente. Quando nós explicamos, às vezes em aula, ou quando explicamos aos empresários, eles não sentem porque nós vivíamos em deflação. E este choque de passarmos de deflação para inflação, estamos a começar a senti-lo. Quando a Acoriguarda está a reclamar que os preços em Salamanca subiram de um ano para o outro, com certeza daqui a 3 anos estão muito piores. O que é que aqui falta? Perceber que nós estamos dentro de uma teoria, que é a teoria da agência, e essa teoria tem 2 problemas. Um é o azar moral, que é este que estamos a viver. E o outro, que é aquele que nós vivemos todos, que é o comportamento oportunista. E, portanto, e não me leva mal aqui o meu colega do lado, a função dele é vender dinheiro, e o comportamento dele é conseguir esses contratos. A minha função como professora é alertar para os contratos têm cláusulas e essas cláusulas têm regras, têm que ser cumpridas. E mas o próprio Paulo lembrou isso há bocadinho a propósito dos contratos de contas calcionadas. Portanto, cuidado com o comportamento oportunista, porque nós também temos, não é? Nós só vamos ao banco porque não temos dinheiro. Fazemos passar a imagem que o nosso risco é mais baixo, não é? Nós temos... Nós temos o nosso negócio como é lógico. Microfone. Nós temos o nosso negócio como é lógico, mas há uma preocupação muito grande que também aqui a doutora falou, que é a precaução. Nós queremos ser reembolsados daquilo que emprestamos. Portanto, tem que ser uma atividade muito racional. E isso é uma preocupação. Paulo, e outra coisa é que os bancos sólidos são uma garantia de funcionamento da economia. Exatamente. Isso é muito importante dizer às pessoas. Bancos sólidos é fundamental para uma economia florescente, porque são um grande apoio ao investimento, à economia, e felizmente em Portugal temos excelentes bancos de grande apoio à economia. Honra se faça feita, porque isso de facto existe, são instituições com Aliás, grande vocês capacidade. eram dos bancos, vocês eram já da tradição do BES, que melhor trabalhava com empresas. E continuamos a São ser, bons julgo exemplos. eu. Sim. É algo que muitos colegas não gostam que eu diga, concorrentes sobretudo, mas de facto temos um peso nas empresas maior do que temos, em termos de balanço, claro, do que temos se calhar no retalho. E de facto é uma tradição que vem deste banco, esta proximidade às empresas e fazer muito negócio nesta área. Algo que me satisfaz muito porque eu sou dessa área. E também já perceberam que depois há setores que estão mais expostos àquilo que é a ira popular, não é? Olha, bancos, empresas de eletricidade, gasolineiras, companhias de seguros. Companhias de seguros. É fácil, são logo os alvos preferidos, mas enfim. Tem razão para isso, se calhar em alguns casos, mas enfim. Sim. Deixa-me voltar ali à Carla, porque a Carla há bocadinho estava a falar de... Aliás, José Pedro também deu uma ajuda à Carla a dizer que tinha uma série de instrumentos que ajudavam a planear a tesouraria, nomeadamente software. Carla, explica-me só isto. Porque é que é importante? O que é que isso faz?
É verdade. Antes de sequer vos falar da ferramenta de orçamento de tesouraria, que é muito importante e que os nossos softwares têm, há uma coisa muito simples que infelizmente o nosso setor empresarial ainda não tem, que é olhar sequer para as suas contas correntes. Aquilo que nós sentimos de muitos clientes que temos, e o Zé Pedro está aqui e vai confirmar isto que eu estou a dizer, há muitas empresas hoje que ainda pedem ao contabilista para lhe emitir as faturas. E há muitas empresas hoje que dizem que as faturas dos fornecedores são lançadas pelo contabilista e depois ele logo me há de dizer o que é que eu tenho para pagar ou o que é que eu não tenho. Ou seja, nem sequer esta situaçãozinha do prego, não é, em que eu tenho as faturas pagas e não pagas, muitos deles fazem. E, efetivamente, nós temos um setor empresarial com muitas microempresas e aquilo que temos é que a maior parte das pessoas não se preocupa sequer com esta tesouraria. Portanto, não sabe o que é que tem a receber, não sabe o que é que tem a pagar. E às vezes não preciso de ter um grande software ou não preciso de ter aqui uma preocupação e elaborar aqui um grande orçamento de tesouraria, basta pura e simplesmente eu ter um controle de faturas a receber e um controle de faturas a pagar. E aí eu sei exatamente aquilo que tenho em termos de obrigação. E isso eu faço as minhas faturas e tenho um extrato de conta corrente e consigo ter um mapa de documentos em aberto. Portanto, são coisas muito simples e que nos ajudam. Claro que depois temos ferramentas mais robustas, onde eu já posso lançar, como é óbvio, as tais obrigações fixas, onde eu consigo ter, com softwares muito simples no mercado, que nós temos a partir de 3 euros, portanto eu digo isto muitas vezes, portanto a partir de 3,75 € por mês, por mês, nós temos aqui um software que nos permite fazer faturas e controlar contas correntes e se calhar com 9 ou 10 euros eu já consigo ter aqui um controle de tesouraria. E para isso, o que é que eu preciso de fazer? Lançar única e exclusivamente aquelas que são as minhas obrigações. Portanto, eu sei que tenho até o dia 8 para pagar a renda do escritório, sei que tenho o IVA para pagar, sei que tenho a Segurança Social e as retenções de IRS e sei que tenho vencimentos. Portanto, a minha aplicação, aquilo que vai fazer, que ajuda aos nossos clientes, é que vai estar a ler os valores que têm a receber nas faturas, com estas obrigações e o valor que têm a pagar aos fornecedores. E de acordo com as datas, nós temos ferramentas que, ao dia, dizem exatamente aquilo que o cliente tem ou não tem nas suas contas e se vai conseguir ou não cumprir com essas obrigações. E tem uma vantagem que o Excel não tem, é que não pode ser aldrabado. Exatamente. Não podes ir lá tirar linhas. Não posso ir lá tirar linhas, exatamente. E enquanto as faturas não forem pagas, estão lá. Mas para tu não ficares em desvantagem em relação à Carla, agora explica lá qual é os teus instrumentos. O meu maior instrumento é de facto a contabilidade. Portanto, e não tem mal nenhum ser o contabilista a emitir as faturas e ser o contabilista a lançar as faturas de fornecedores, desde que essa informação sirva para alguma coisa e sirva sobretudo para ser analisada por quem direito. Nós sentimos necessidade de acabar com o Excel e de dar uma ferramenta de gestão de tesouraria aos nossos clientes simples e que funcione autonomamente e que o único objetivo não é substituir softwares integrados como a Sendas, mas sim substituir o Excel. É o Vision Cash, portanto pode ser descarregado e usado gratuitamente durante 30 dias a partir do nosso site. Depois tem um preço, eu acho que são 18 euros por mês, portanto não são 3, mas que permite substituir o Excel. E depois temos uma outra ferramenta, essa sim, muito útil para os investimentos e para casar com o que se vai apresentar ao banco. Que nós vamos fazer um investimento, vamos comprar uma determinada maquinaria, etc. E quando vamos ao banco explicar o investimento que vamos fazer, normalmente à primeira pergunta respondemos bem, à segunda já demoramos 3 segundos e à terceira o gestor da conta já não acredita naquilo que estamos a dizer. E não é porque o nosso investimento não seja bom, é porque nós não conseguimos apresentar como é que vamos tirar partido desse investimento. Portanto, há aqui contabilistas na sala e certamente todos têm clientes que vão fazer o investimento da vida deles, vão comprar uma fábrica que nunca deu dinheiro, mas que agora nas mãos deles vão dar dinheiro. E quando vamos perguntar porquê, pronto, começam os problemas. Quando é connosco, não há problema nenhum. Nós só temos que ter o cuidado de receber a avança da contabilidade mais cedo, porque aquilo vai faltar, não é? Mas quando é para o banco é mais complicado. Então, se montarmos um business plan como deve de ser e conseguirmos demonstrar ao banco como é que vamos alavancar aquele negócio, como é que vamos tornar aquele negócio rentável e conseguir honrar todos os compromissos, incluindo o banco, porque o único defeito dos créditos bancários é que têm que ser pagos, porque tirando isso está tudo bem. E portanto, se nós conseguimos demonstrar ao banco... Explica aí um defeito que é muito tradicional entre nós, que é assim,
O que interessa é que o dinheiro venha, depois logo se vê. Certo. E isso é o grande problema, porque nós, quando vamos ao banco obter um crédito para comprar a tal fábrica, parece que o problema está resolvido. E o problema começa nesse dia. Não se resolveu nesse dia. Agravou-se imenso nesse dia. Viram bem? O problema começa nesse dia. E o business plan ajuda-nos a gerir esse problema e ajuda-nos a ir atrás dos desvios e corrigir todas as nossas ações para que o negócio se mantenha rentável e consigamos pagar ao banco ou até negociar outras condições. E para isso nós temos também uma ferramenta que se chama Vision Plan, que pode ser usada gratuitamente durante 10 dias, portanto tem que ser rápidos, se não quiserem gastar dinheiro, mas depois também é muito barato, só que eu não sei o preço. Mas é mais barato que o Vision Cash. e que na verdade serve para que nós possamos fazer isto. Agora o desafio não é que nós nos ponhamos todos a poupar dinheiro com quem percebe da coisa. Portanto, há sempre um contabilista perto de nós, se não houver, vocês sabem onde me encontrar. E o contabilista vai nos ajudar a fazer o Vision Plan, vai nos ajudar a fazer o Business Plan, vai nos ajudar a criar um modelo de negócio e a ajudar-nos a pensar. Porque outro dos grandes problemas quando nós fazemos este planeamento de investimentos, e que depois vai sempre bater na tesouraria, não é? É que nós acreditamos sempre no sonho. E aí os contabilistas são ótimos, porque nós conseguimos destruir o sonho, nós não temos sentimentos. Portanto, o tal senhor que vai comprar a fábrica e aquilo vai vender milhões, a nós não nos impressiona nada. Ele tem que nos responder como é que vai vender milhões, quando é que vai receber, onde é que vai comprar, como é que vai pagar. E aí sim, portanto, muitas vezes o sonho sai destruído, mas pelo menos ele não vai enganar o banco e, sobretudo, não se vai enganar a si próprio. Não, e estamos a fazer um favor. A melhor coisa mais importante na vida e nas empresas é que alguém destrua o nosso sonho, que é a forma mais simpática de nós montarmos um sonho a sério. Pegarmos num sonho e fazer um business plan a sério. E já agora, pegando aqui nesta questão que estavas a falar do automatização de processos, porque hoje em dia já há inclusive é software que faz as coisas sozinhos, isto não substitui a capacidade de olharmos para a frente. E uma das coisas que tradicionalmente se fazia, que era um erro, era olhar para a contabilidade como number crunching, como números. Mas não, aquilo tem que servir de ferramenta para orientar a gestão. Ainda há quem pense que a função de contabilista é arquivar faturas por ordem de data. E por isso... E depois há outros que são mais avançados e que já metem os documentos num saco de plástico para mandar para o contabilista e dizem que mandam tudo organizado. Isso para nós é um bocadinho indiferente. Eu conheço alguns ainda. Sim. Mas para nós, hoje em dia, já é quase indiferente como é que chegam os documentos, porque depois, na verdade, nós entregamos aquilo a uns miúdos que digitalizam os documentos, a maior parte das contabilizações são automáticas e não estejam já a pensar que vão pedir aos vossos contabilistas para baixar a avanço. É porque, graças a estes automatismos, os contabilistas vão conseguir ser contabilistas. Vão conseguir olhar para os números e vão conseguir preparar informação em português, que vão conseguir analisar com os seus clientes e vão conseguir gastar tempo naquilo que importa, que é antecipar as decisões e dar informação sobre os vossos números, sobre o vosso negócio, para que se consigam tomar decisões certas. Enquanto que se o contabilista tiver que gastar muito tempo a arrumar papéis por ordem de data, a lançar documentos, a classificar, a lançar, etc., como acontecia antigamente, vai gastar todo o tempo aí. E se ele quiser gastar mais algum tempo com esta análise, o contabilista passa a ser caro. E então passa-se a privilegiar as declarações fiscais. Hoje em dia, os automatismos vão-nos resolver esses problemas todos. Portanto, rapidamente vamos ter declarações de IVA automáticas e tudo isso vai passar de uma forma... Já temos, mas ainda convém olhar para elas. Mas, rapidamente, isso vai tudo ser substituído. Agora, o que nunca ninguém vai substituir é a nossa capacidade de pensar, de analisar e de discutir com o cliente. E de conseguirmos traduzir o contabilismo para português. Eu não sei se aqui na sala, quantas pessoas já olharam para um balancete. Já agora, quem já olha para um balancete, levanta o braço. E o que é que... A maioria são estudantes. Não. Mas sejam estudantes, professores, empresários ou contabilistas, digam-me lá uma coisa. Aquilo tem alguma graça? Consegue-se ler um balancete? Nem com mestrado. Aquilo é horrível. E, portanto, o que é que se faz? Ou o que é que se fazia? Portanto, felizmente isso está a mudar. O banco pede, olha, manda-me lá o balancete. Contabilista, manda-me o balancete. E entrega-se o balancete ao banco sem olhar para ele. Depois temos saldos de caixa ao contrário, temos fornecedores ao contrário, clientes ao contrário. Porquê? Porque não houve comunicação entre o contabilista e o empresário. E de quem é a culpa? Não é da informática, não é do senhor da limpeza, não é do contabilista. É de não falarem uns com os outros. E portanto, esse é o grande desafio que hoje é imposto às empresas, aos contabilistas, é
Vamos realmente deixar de fazer a parte parva da contabilidade, desculpem a expressão, e vamos nos concentrar na análise dos números e entregar informação e relatórios que sejam úteis para nós, para os bancos, para os nossos clientes, para os nossos fornecedores. Desafio para os alunos, quando forem candidatar-se ao primeiro emprego, olhem para as contas da empresa e vejam se ela vos consegue pagar o ordenado durante um ano. Pode não ser um bom negócio. Mas perceberam esta parte ou não? Camilo, posso só aproveitar? Mas espera aí, Carla, espera aí. Vocês perceberam esta parte que o José Pedro que vou dizer? É que normalmente é o contrário, as empresas é que escolhem nós. Não, nós temos sim que nós a escolher as empresas. E só vão conseguir fazer isso se olharem para os números das empresas. Já agora só uma coisa antes de passar à Carla, que tem a ver com isto. Quando vocês estiverem numa organização, não é apenas numa empresa, qualquer organização, se não me souberem dizer 3 ou 4 indicadores do que vocês fazem, eu não faço negócios com vocês. Ainda há pouco ali fora, perguntei ao rapaz que está ali nos vinhos, quantas garrafas é que engarrafava no ano? E fiz esta pergunta 4 vezes até a resposta. Estão a perceber a diferença? Vocês têm de conhecer o negócio por dentro. A contabilidade, ou a informação que o Zé Pedro está a dizer e que a Carla está a falar, do ponto de vista de software de gestão, não é para a gestão, é para toda a empresa. Vocês têm de conhecer as margens. Vocês têm de conhecer ao cêntimo o que é que gera cada produto. Estão a perceber? Vocês são a empresa. Isto não é informação de elite. É uma informação que quem está na empresa e dá a cara para o exterior tem de conhecer. Senão ninguém vos leva a sério. Olá, cara. Pronto, eu ia só aqui acrescentar aquilo que o Zé Pedro estava a dizer quando estávamos a falar naquele trabalho o trabalho, já não sei o adjetivo que utilizaste aqui para o tratamento dos documentos, e é aquilo que os sistemas e hoje em dia as empresas de informática respondem, que é tudo aquilo que é mecânico nós fazemos. Portanto, é nisto que as pessoas que aqui estão, os estudantes que aqui estão na área de informática, é aquilo que nós nos propomos a fazer para as empresas. Portanto, vamos facilitar o trabalho e tudo aquilo que é rotineiro, os softwares têm que fazer. Portanto, hoje em dia, com a questão do arquivo digital, digitalização de documentos e lançamento automático de todos aqueles documentos que vêm no saco plástico, isto cada vez mais é os softwares que fazem. E eu costumo dizer muito esta frase: hoje em dia os softwares de gestão nós não vendemos software de gestão, nós vendemos tempo às pessoas. Porquê? Porque tudo aquilo que é necessário para que as empresas de contabilidade e para que os gestores tenham é de tempo para analisar contas, para pensar, para olharem para os seus produtos, para verem as suas margens, que estão efetivamente a ter ou não o retorno que necessitam. E para isso é que existem os softwares. Porque se eu estiver a lançar um produto em que eu sei que qual é que é a média ponderada do custo do meu produto, com todos os custos associados a esse produto e aquele que eu estou a vender, portanto eu consigo aqui rapidamente ter uma margem desse produto. E com estas coisas, com todas estas ferramentas, é que o empresário cada vez mais consegue chegar àquilo que é a sua necessidade, que é criar aqui um lucro e ter dinheiro e ter nas suas tesourarias, que é o mais fundamental. Força, Ruth. Vou aproveitar e saltando da prática para a teoria, vou explicar que aquilo que estão aqui a explicar-nos são ativos específicos de grande valor, e esse valor acrescentado nós só conseguimos avaliá-lo quando temos o retorno. E neste caso o retorno é quando nós começamos a ter mais liquidez em termos de negócio. Ele não é imediato. Portanto, aquilo que hoje nós estamos a falar, não pensem que amanhã na tesouraria da vossa empresa já lá aparece o dinheiro. Não vai aparecer. Mas vai-vos permitir começar a refletir do valor que têm estes ativos específicos, que no caso específico do Zé Pedro e da Sendis será exatamente os programas de software, ou do caso do banco será, obviamente, os empréstimos, ou no vosso caso o potencial de consultadoria. Quanto menos tiverem de conhecimento, menos têm a crescer de valor. E o caso, por exemplo, que hoje falámos, que pretendíamos da vaca germinalista, é um bom exemplo disso. É um ativo específico, está muito fechado na guarda e não acresce valor. Depois, como a inflação faz com que os produtos aumentem muito de valor, fica inacessível. Portanto, nós estamos aqui a lidar com um mercado que também precisa ter alguma diferenciação, e a diferenciação está nesse ativo. Portanto, é só crescer isso. Paulo, sim.
Ora bem, nós como banco estamos um pouco do outro lado, isto é, é a nossa obrigação exigir informação. E porquê? Porque nós temos, para além de perceber a atividade e como é que ela corre, nós temos que perceber o que é que podemos oferecer ao cliente. Isso é muito importante. Não queremos que... é nossa obrigação sabermos qual é o produto adequado para a necessidade específica. Por exemplo, falou-se há bocado de investimento. O investimento, que leva a aumentos de produção, leva a maiores necessidades de fundo de maneio. E lá está outra vez o problema da gestão de tesouraria aqui em causa. O que é que poderá ser interessante neste caso prático? É uma conta corrente? É um factoring? É um confirming? É, se no caso de exportação, uma linha de desconto de remessas para estrangeiro? Portanto, temos que ter o máximo de informação possível. Já lá vai o tempo em que as empresas escondiam a informação porque era altamente sigilosa e havia o fisco, etc. Isso agora já não é possível. O segredo não é a alma do negócio. Não, agora é a transparência. Porque, de facto, nós somos fundamentais, nós não somos o bicho-papão. A banca não é o bicho-papão. É uma ferramenta fundamental. A parceria entre a banca e a empresa ou o particular é fundamental, porque é, de facto, de grande apoio. E podemos, com a nossa experiência, não quero para aqui também estar a enaltecer as nossas qualidades, nós temos a obrigação de saber sugerir, porque este é o nosso dia-a-dia. E, portanto, por exemplo, confirming, é um palavrão, um chavão inglês, é um produto que há 10 anos atrás apenas os grandes hipermercados utilizavam para pagar os seus fornecedores. Portanto, era um produto que estava lá só para as empresas que faturavam milhões e utilizavam como pagamento, meio de pagamento. Agora já não é bem assim. Agora, com empresas de 5 milhões de faturação, já podem utilizar operações de confirming. E o que é o confirming? É, no fundo, pagar aos fornecedores a prazo. Ou seja, o fornecedor recebe e a empresa em si dilata o seu prazo de pagamento, porque é o banco que está aqui a fazer, digamos que, a suportar este intervalo entre o dia do pagamento e o vencimento da fatura. Ora, isto, claro, faz crescer a tesouraria da empresa. O factoring exatamente é diferente. O factoring desconta, antecipa o recebimento dos clientes, porque, como sabem, as faturas muitas vezes são a 30, 60, 90 dias, algumas 120, e as tesourarias não aguentam isso, é preciso antecipar. Portanto, nós temos que conhecer perfeitamente o negócio da empresa e acreditem que todos os bancos, e o novo banco, logicamente, está preparadíssimo para fazer este apoio. Fazemos isso, tentamos fazer isso todos os dias, com a proximidade dos nossos gestores aos clientes, ouvindo as suas queixas, inclusivamente, e tentando perceber o que é mais adequado para eles. Porque, de facto, pode ser verdade, a conta corrente para uma utilização pontual só uma vez por trimestre pode ser suficiente, pois é evidente que isso, o clássico às vezes é o mais fácil. Mas há produtos, quando existem necessidades crónicas, em que há um desfazamento muito grande entre o prazo médio de pagamentos e o prazo médio de recebimentos, naturalmente que estes produtos um bocadinho mais elaborados são ferramentas importantes. Por exemplo, o Novo Banco tem um produto que é o NBNet, que é algo que nasceu, foi a forma de tentar, no tempo em que o confirming era só para as grandes empresas, procurou criar aqui um produto de pagamento aos fornecedores mais rápido. É um produto que continua a ser muito utilizado porque fidelizou as pessoas. Há muitos empresários que gostam do produto e fidelizou-os, mas foi, digamos que uma primeira abordagem de trazer o confirming para o dia-a-dia das empresas de média dimensão, digamos. Não falemos na parte internacional, porque na parte internacional, então, há uma quantidade de produtos. Aqui na Guarda há fortes exportadoras e que utilizam ferramentas já muito sofisticadas. E que aí vamos já para uma coisa chamada Trade Finance, já é algo que efetivamente exige especialistas, porque é algo que não é para todas as empresas. Não é, mas, por exemplo, eu sei que nas cadeiras do Politécnico já se fala muito de Trade Finance e é importante que esses temas sejam falados, porque exportar é fundamental. Muito bem. Como nós sabemos. Bom, quem é que na assistência tem perguntas para colocar? Isto vale também para quem está a ver em streaming, se quiser colocar questões, depois fazem-me chegar aqui ao telemóvel
Isso é o quê? É o microfone? Alguém quer colocar questões? Quem é que quer ser o primeiro? Quem é que quer ser o segundo? Bolas. Quem é que quer ser o terceiro? Eu também posso colocar uma questão. Podes. Mas estava ali à espera que aquela malta afoita das escolas também colocasse questões. Então, enquanto vocês ganham coragem para o primeiro, eu vou ser o segundo. Eu queria colocar uma questão aqui sobre o confirming. Que, portanto, eu, enquanto fornecedor, e o meu cliente quer pagar-me com confirming, se ele não pagar ao banco, o que é que acontece? Portanto, o meu cliente quer-me pagar a mim através de confirming. E ele não vai honrar o compromisso com o banco. O que é que me acontece a mim, que sou o fornecedor? Bem, o banco, como fez o contrato de confirming com o seu cliente, vai ter que ir junto do cliente para receber esse valor. E porquê? Porque isto é criado uma conta técnica que é um plafond, e, portanto o confirming não é ilimitado, tem um valor máximo, se vamos supor aqui 500 mil euros, e de facto ao fim dos 120 dias estavam convencionados para pagamento, o não foi pago. Nesse caso, o problema será entre a entidade bancária e o seu cliente. Eu fiz esta pergunta porque quando um cliente nos quer pagar por confirming, nós temos que aceitar. E acho que é muito importante desmistificar se temos ou não temos risco com isto, não é? E portanto, era isto que eu queria. Até posso dizer até que no NB Expresso Bill é melhor ainda, porque recebe fisicamente uma garantia bancária. O banco emite uma garantia bancária. Okay. E essa garantia bancária é transacionável. Pois, então aí está tudo resolvido e é bem claro. E acaba o risco. É, exatamente. Isso é muito importante. Ainda bem que acrescentou esse pormenor. Bem, pessoal, então o que é ser o terceiro? O José Pedro já foi o segundo. Ali ao fundo, vamos lá chegar o microfone ali atrás, faz favor. Temos que levar o microfone lá. E depois vamos utilizar aqui o meu para responder. Muito boa tarde. Chamo-me António Oliveira e está a falar? E portanto sou seguidor do Camilo Lourenço há muitos anos e portanto aprecio de facto os seus comentários, as suas exposições e análises à política, económica sobretudo, e vejo sempre que o Camilo Lourenço termina as suas crónicas e emite de certa maneira um pessimismo recorrente, ou seja, por vezes falta uma palavra de otimismo para as pessoas que o seguem e para a sociedade, e agora nesta conjuntura de crise económica e daquela que se antevê que venha muito grave, eu queria lhe perguntar se tem alguma palavra, digamos, de otimismo, que palavra e que conselho é que daria aos empresários, às pessoas, para poderem, digamos, saber contextualizar a crise e viver os próximos dias. Porque, de facto, isto não vai ser fácil, já todos sabemos, mas, enfim, a sociedade preocupa-se com aquilo que vai acontecer, com a falta, com a carestia alimentar, provavelmente, e gostava, de facto, de perceber qual é a sua opinião, que atitude é que as pessoas podem tomar para que isto não seja tão depressivo como é expectável que venha a acontecer. Muito obrigado. Já percebi. Obrigado. Bom, antes de mais, eu tenho que lhe pedir desculpa por dizer que eu, se for competir nesse campeonato, vou levar 10-0 o Dr. António Costa. Percebe? No otimismo. Porque, portanto, é assim, eu só gosto de ser otimista quando é bom ser otimista. Quando eu percebo que nós não estamos a tomar decisões capazes de nos conduzir a um futuro radioso, aos amanhãs que cantam, eu não consigo ser otimista. Portanto, é assim, prefiro deixar esse campeonato do irrealismo para o Dr. António Costa e para os outros. Agora, mais a sério. Uma coisa é nós sermos otimistas, outra coisa é nós dizermos assim, para chegarmos lá temos de fazer isto. E isso é uma coisa que eu digo todos os dias.
Ainda agora expliquei isso. Repare, eu não posso aceitar que um político me venha dizer agora que o leite já está derramado, que o BCE não pode subir taxa de juros, que foi aquilo que fez o nosso excelso Presidente da República ontem nos Estados Unidos. Para aqueles que estão aqui na faculdade, isto explica-se muito facilmente. A inflação é uma bebedeira, percebem? É um gajo que apanhou um pifo. Estão a ver aquelas cenas quando vocês fazem as... Como é que é? As praxes, já não sei das quantas. No outro dia a minha filha apareceu-me em casa com uns copinhos. Bem, também das praxes. Reparem, vamos olhar para isto como uma festa. Ok? Vocês têm uma série de jarros de sangria em cima da mesa. Mas há um tipo que está a olhar para a festa. E que a função desse tipo é apenas uma. É perceber quando é que a malta já passou do nível do sóbrio para o alegre. Quando as pessoas já chegaram à fase do alegre, é melhor tirar todos os jarros de sangria da mesa. O que o BCE fez nos últimos anos foi: epá, já beberam esta sangria? Tomem lá mais. Acabou numa bebedeira. Como vocês sabem, as bebedeiras só se curam com ressacas, não há outra solução. É os gurosans da vida, ou os benurões para a dor de cabeça e o diabo da quatro, não é? Quando a minha filha perguntou se tinha gurosana outro dia em casa, eu disse que eu não apanhava bebedeiras, para ela perceber o exemplo. Estão a ver? Inflação é exatamente isso. Portanto, agora digam-me lá uma coisa, porque é que eu hei de ser otimista quando eu sei que esta malta anda a dormir na forma? A minha função não é ser otimista do ponto de vista de irrealismo, é alertar a malta para o problema que a gente tem. E, sobretudo, para os problemas maus e os hábitos que nós temos em Portugal. Acabei de falar aqui de alguns deles. É a nossa incapacidade de prever. Um bom exemplo. Nós temos o péssimo hábito de vou dar um conselho aos estudantes e aos empresários. Quando ouvirem alguém, decisor político, dizer vamos conceder este subsídio, pensem sempre assim: onde é que está a minha carteira? Porque o subsídio é o correspondente ao imposto que se vai cobrar aos outros tolorpas. Você quer que eu seja optimista? Não posso. Quando você vê um secretário de Estado dizer que não baixa o IRC porque isto é irrelevante para as decisões de investimento de uma empresa, apetece mandar outra vez para a faculdade. Está a ver? Porque para mim, com contas simples, IRC de 21% ou de 19% não são a mesma coisa. E eu digo isto em relação a políticos e jornalistas, também há jornalistas que dizem isto. Portanto, é assim, a minha função não é competir com o Dr. António Costa. A minha função é ser o desmancha-prazeres. É o gajo que está a olhar para a festa e já percebeu que a malta está alegre e diz assim: tira o jarro já. Porque quando a gente apanha uma bebedeira não há nada a fazer. O que vai acontecer agora é muito simples. O BCE já percebeu que perdeu o controle e agora vai subir os juros à bruta. Portanto, o otimista fui eu quando disse há 1 ano e há 2 que deviam ter começado a subir os juros. Que chama-se isso precaução, prevenção. Portanto, o meu otimismo é esse. Epá, eu sei que é chato, mas olha, epá, é aquilo que é a função de escrutínio. Nós na sociedade temos várias profissões, a minha é de escrutínio. E a de escrutínio é tudo menos... Eu não concorro para Miss Portugal, está a ver? Não tenho corpo, não tenho mais atributos físicos para concorrer. Não é o meu concurso. O meu concurso é ajudar as pessoas a serem realistas. Por isso é que, para além de prevenir, que é o meu otimismo, eu não quero fazer concursos com o Dr. António Costa e com o secretário de Estado dos Impostos, que muda de impostos como muda de camisa. Isso é outra coisa, está a ver? Que é outro péssimo hábito que nós temos. E nós temos que mudar esta brincadeira, obrigando. Vou-lhe dar mais um exemplo. Porque é que eu não gosto de ser otimista? Você já reparou naquilo que é a atitude generalizada das ações empresariais em Portugal? Para com qualquer governo, é baixar de tal maneira a cabeça que depois se vê o rabito. Não pode ser. As empresas têm que ter poder e têm de contrariar decisões fáceis dos governos. Porque senão não precisaria. Porque senão a malta fica toda dependente do Estado. E o Estado faz aquilo que quer. Perguntem a um empresário, quando depender 80% do outro, o que é que lhe acontece?
Isto vale para tudo, para a agricultura e para outras coisas. Portanto, eu agradeço a sua sugestão de ser otimista, mas olha, eu prefiro fazer o seguinte. Pronto, está bem. Então estamos entendidos. Pois, mas isso eu tento fazer todos os dias. Mas vou tomar nota daquilo que você me diz. Bom, já houve um terceiro, agora pode haver um quarto. Vamos lá. Está aqui. Espero que a pergunta não seja para mim a próxima, porque as estrelas são estes senhores todos. Luís Sá Pereira, eu vou fazer uma pergunta e um comentário, um testemunho, digamos, para a área da banca, para o convidado da banca. Eu hoje sou um pequeno empresário da área do turismo, tenho 40 camas, é um médio empreendimento, mas há 10 anos era da área da construção. Eu era engenheiro civil, tinha uma empresa de construção e uma promotora imobiliária. Passei aquela fase difícil, daquela crise muito longa do imobiliário e da construção. E acabou-se, como dizia ali o contabilista, acabou-se o dinheiro, não é? Acabou-se o dinheiro e ficaram algumas dívidas que eu tinha que pagar. Uma das dívidas era a dita conta calcionada, que me custou muito a pagar e que na relação com o banco eu sempre achei que havia ali uma falha do sistema. E o que é que eu dizia? Eu tive que ir renegociando a conta calcionada. E sempre que renegociava, os juros subiam mais, né? Chegou-se a atingir 12%, 13% de juros, né? Na altura alto. E eu dizia, vocês querem que eu desista de pagar? É essa a tentação, a tentativa? É eu desistir mesmo de pagar? Ou não acham que isso é uma falha? Quer dizer, se vocês sentem que eu tenho dificuldade, mas por outro lado sabem que em princípio que eu vou pagar, não é? Já me conhecem há muitos anos, porque é que fazem essa subida para testar a minha exaustão? Essa era a pergunta que eu faço. O risco vai subindo. Sim, abriu a caça ao banco agora. Ora bem, há aqui uma dualidade que se vive na banca. Não sei se sabe, mas atualmente toda a decisão de crédito passa pela atribuição do rating. E esse rating é fundamental para a formação do preço e para a concessão do crédito. Mas esse caso concreto, ele já estava concedido. E essa é a razão porque, se calhar, não conheço o seu caso particular, é a razão porque, se calhar, o preço vai subindo, porque, de facto, o rating degradou-se. Nós temos... Ou seja, o risco vai subindo. O risco vai subindo. Agora, eu não conheço nenhum banco que goste de deitar abaixo os clientes. Mesmo em dificuldades, vale mais conceder tempo do que matá-lo. Quer dizer, é logo contabilizar imparidades, etc. Bom, todas estas questões. Mas é um problema. Eu percebo que, se calhar, o aumento de preço para si dificultava mais o pagamento. Mas, de facto, nós temos sistemas internos e agora a banca funciona um bocadinho por departamentos e áreas em que, digamos que, por exemplo, a decisão de crédito nada tem a ver com a decisão comercial. E quando o rating, presumo que extinguiu a sua atividade e o rating naturalmente degradou, obrigou o banco a aumentar o seu preço. Aqui, talvez, a solução era passá-lo, se calhar, para um departamento de risco de crédito, porque aí as coisas são um bocadinho diferentes. Aí não há tanto uma ligação direta ao rating, mas sim à tentativa de recuperação dos valores em causa. Posso só complementar? Luís, deixe-me só acrescentar uma coisa. Não é defender o banco de maneira nenhuma. Sabe qual é que foi o problema nessa altura que você passou por essa dificuldade? É que a banca estava em transformação. E, portanto, os bancos eram regulados, nesse aspecto, muito pelos bancos centrais. Ora, como nós percebemos, o problema da banca foi generalizado na Europa. O que é que aconteceu? O BCE apertou as regras. E, portanto, foi esse aperto de regras que foi exagerado numa certa altura, precisamente para coartar os excessos. Esta hora da bebedeira é a mesma coisa, que depois levou a que os bancos, de um momento para o outro, fizessem um aperto que foi, e em muitos casos, além do que deviam ter ido. Mas se você reparar hoje em dia, e, por exemplo, o protesto que o Luís está a fazer, eu o recebi aos milhares, literalmente aos milhares, nos mails, nessa altura. O problema é que hoje em dia já quase não ouço falar disso. Porquê? Porque, entretanto, os bancos ajustaram, as empresas ajustaram e isto normalizou um bocadinho. Mas posso complementar só? Sim. Eu fui abrir uma empresa no Brasil, tinha lá relacionamento e havia muitos empresários como eu que tinham a mesma situação. E o que é que se falava entre nós?
porquê é que tu pagas? Não pagues. Porquê é que tu pagas? E eu depois lembro dos gestores do banco dizer, pois há este que tem um calote aqui de vários milhões, 50 milhões, outro tem 60, ou seja, tudo levava a que as pessoas, se fossem racionais ou se fossem, não pagassem, não é? Portanto, pareceu-me que aquilo era desajustado e acho que foi uma fase... Mas sabe quem é que pagava a seguir, não sabe? Sabemos nós, não é? Claro. O contribuinte. Exatamente. Eu prefiro não. Mas... Isso é uma opção, quer dizer... Penso, para mim foi um erro, foi uma falha do sistema todo, quer dizer, para mim aquilo não era racional, não é? Ia cair em cima dos nós contribuintes cá, não é? Nós vivemos numa sociedade e, portanto, não pagar é a opção da pessoa ou do empresário. É evidente que ele fica ostracizado e, quer dizer, deixando aquele calote, propositadamente, como está-me a dizer, vai, digamos que, fechar as portas para outros negócios que possa vir a ter. Isso pode ser uma má opção para a pessoa, mas o senhor sabe muito bem que há pessoas que optaram por isso, não é? Se calhar porque compensada, não faço ideia. As coisas agora são um bocadinho diferentes, efetivamente, como a Camilo está a dizer. Também não reconheço, não há tantos problemas como houve no passado, porque eles foram limpos. Houve uma limpeza brutal de balanços, porque, quer se queira, quer não, todas as crises, mais tarde ou mais cedo, vêm desaguar na banca. É natural, não é? Quer dizer, isto vem ao longo do tempo, até que me aconteceu, claro, há uns anos atrás, não é? E agora os bancos estão com os balanços limpos, efetivamente. Infelizmente, vamos começar uma nova fase. Só vou rapidamente deixar o testemunho dessa fase, que tem a ver com a contabilidade, que foi um erro que eu cometi, mas como estamos aqui numa escola, pode ser interessante para o testemunho, que foi, quando se acabou o dinheiro, eu deixei de ter dinheiro para pagar a avança da contabilidade. Foi o maior erro que eu cometi nesse processo, porque as dívidas... Ouviram ou não? Ouviram? As dívidas à Segurança Social e às finanças que eu tinha na altura, e que demoraram vários anos a pagá-las, acumularam-se brutalmente pelo facto de não ter o apoio da contabilidade. Isso foi... aprendi, não é? Que normalmente estas coisas acontecem uma vez na vida, se calhar espero que não volte a acontecer, mas as finanças são brutalmente agressivas, não é? E somam multas em cima de multas e descabidas, não é? Um pouco descabidas, mas foi o que aconteceu. Os meus clientes acham que eu estou a brincar quando lhes digo a primeira coisa a pagar é o contabilista. Depois a seguir os impostos e outras coisas, mas a primeira coisa a pagar é sempre o contabilista. E eles acham sempre que eu estou a brincar com isso. Ou que tenho interesse nisso. Como é que se pode imaginar uma coisa dessas? Mas, de facto, se nós não pagarmos ao contabilista, ele vai fazer birra e vai suspender os serviços. Vai fazer birra, não, porque também tem que pagar contas, não é? Portanto, e o que é que vai acontecer se ele suspender os serviços? É que nós vamos deixar de conseguir honrar os nossos compromissos com o Estado, que é um crédito fácil de obter. É como a conta calcionada, é só não pagar. O problema é que isso depois vem com mais força. E sai sempre mais caro. E, portanto, nunca deixem de pagar ao contabilista. Portanto, ele é a pessoa mais importante da vossa empresa. E sobretudo, o que nós temos estado aqui a discutir e que eu tentado aqui a ouvir, vamos sempre bater no mesmo. Estamos sempre a falar de equilíbrio entre a informação que nós temos ou que devíamos ter sobre a nossa empresa e que muitas vezes não temos, porque andamos a correr no dia-a-dia, queremos produzir vacas e vendê-las e esquecemos de olhar para os números de quanto é que custa produzir as vacas, de quanto é que custa vendê-las, quanto tempo demoramos entre os gastos e o recebimento dos clientes, qual é o risco do recebimento dos clientes, quanto é que custa dar crédito aos clientes, porque nós acabamos por estar a financiar os nossos clientes e suportamos nós o custo dos juros, que ainda por cima agora vão aumentar, e não passamos isso para o cliente, não passamos isso para a margem. E estamos sempre deficitários porque também esmagamos as margens dos nossos negócios para conseguir obter mais cliente e não geramos riqueza suficiente para acumular fundo de maneio, para não estarmos dependentes do crédito bancário para cumprir as nossas necessidades de fundo de maneio. E, portanto, estamos sempre a falar de equilíbrio com base na informação dos nossos números. Portanto, não se esqueçam, mesmo que o ser mais importante na vossa empresa é o contabilista. Antes de voltar aqui à Ruth, que a Ruth quer falar, como boa professora vai falar, mas vou acrescentar uma coisa ao que disse o Luís e ao que disse o Paulo. Houve uma altura em que nós estávamos numa situação tão difícil, mas tão difícil, porque não tínhamos dinheiro para pagar salários nem pensões. E o BCE e quem estava em Bruxelas, precisamente porque nós éramos um risco muito grande, apertou demasiado connosco. Isso teve custos. Querem um exemplo? A banca.
Os bancos foram obrigados a vender carteiras inteiras de crédito a preços irrisórios. Porquê? Porque o BCE fixou um prazo e encurtou esse prazo. E porque a Direção-Geral de Concorrência em Bruxelas, concorrência, que às vezes tem mais força que uma série de governos, a própria Comissão Europeia, restringiu. Vocês dirão, epá, pois está errado, pois está. Mas sabem qual é o problema? Quando a gente se põe a jeito, pá, leva com tudo em cima. Essa é a grande lição que a gente tem tirado da bancarrota. Nós perdemos ativos em Portugal importantes porque a banca foi obrigada literalmente a desfazer-se deles da pior forma. Mas é assim, nós é que nos pusemos a jeito. Se eu não quero ficar nas mãos do outro tipo, eu tenho de ter a casa em ordem. Nós não tínhamos a casa em ordem. Portanto, há uma coisa que eu gostava que passasse aqui. Vocês têm que ter a cabeça uma coisa. Não vale a pena acreditar em facilitismos. Ninguém dá nada a ninguém. Nem na sociedade, nem nas famílias, nem nas empresas, nem entre os países. Nós temos de ter a casa em ordem. Porque senão caímos, levamos com tudo em cima. Como aconteceu com a banca. Pá, e desculpem, foi muito injusto o que se fez com uma parte da banca em Portugal, nessa altura. E o pior de tudo é que nós pagámos por isto. Já agora sobre o não pagar. Eu conheço um empresário que aqui há umas semanas deu uma entrevista a dizer que tinha recuperado, tinha dado a volta por cima e não sei das quantas. Eu, quando vi a entrevista, telefonei-lhe e disse assim, epá, tu és mesmo um idiota. É que agora vais ter problemas. Porquê? Porque o indivíduo ficou a dever 5 milhões de euros a um banco. Declarou a falência, tem outra coisa ao lado, e digo-lhe assim, olha, sabes uma coisa, é que os teus 5 milhões de euros que tu não pagaste é aquilo que te permite dizer que tu deste a volta por cima. Mas tu não deste a volta por cima. Tu atiraste, foi para cima de mim, e mais 5 milhões de contribuintes, um problema. Estão a ver? Portanto, isto não resolve nada. É que ficar a dever a um banco é pôr o fardo sobre o resto dos contribuintes. Cai sempre acima dos contribuintes. Ruth. Eu, aproveitando as palavras, quer do Oliveira, quer do Luís, nós estamos a discutir códigos de ética, não é? Ou seja, o facto da ética, no momento em que decide não pagar ou pagar, é também um comportamento social. E muitas vezes, e eu acho que aí o Camilo Lourenço tem um papel muito importante, que é a responsabilidade moral, a responsabilidade de nos alertar para, às vezes, situações de perigo, em que nós vemos e não queremos saber. É óbvio que dentro daquilo que é a nossa cultura até portuguesa, o dever de prestar contas, tem um limite, e esse limite muitas vezes é ultrapassado. Estes casos que temos estado a falar são as faltas de códigos de ética ou falta de conduta ética, que é normal acontecer, porque nós só conseguimos vê-la nas pessoas que não têm. Portanto, eu acho que os exemplos que estão aqui a ser dados são muito importantes, mas também é importante entenderem, e nós, escola, ensinar, que tudo isto que temos estado a debater é a realidade, está bem? Não é tanto como eu estar a ensinar numa aula, que é preciso ter responsabilidade social ou sustentabilidade, não é? Que agora está na moda, e económica, social e ambiental, e depois a financeira, que é aquela que é mais relevante, ninguém se lembra dela. E, portanto, eu fazia aqui o alerta para, mais que os aspectos conceptuais, serem a verdadeira realidade começar em nós, como seres humanos, como responsabilidade com os nossos trabalhadores, com os nossos fornecedores, com o contabilista que colabora connosco, a quem tantas vezes contamos os problemas, a quem tantas vezes telefonamos e não nos cobra imediatamente, só por uma chamada, nenhum valor e que nos resolve o problema. Portanto, eu acho que há aqui também um conceito de responsabilidade social que eu não posso deixar de fazer referência. Obrigado. Bom, como nós estamos aproximados da hora, que é mais complicado depois para as pessoas saírem, e mesmo aqui no painel há uma pessoa que tem que sair um bocado mais cedo, eu vou agradecer ao resto do painel, pedir para se sentarem, e vou pedir à Ruth para fechar esta sessão aqui hoje. Ok? Bem, eu quero agradecer primeiro terem aceito o repto de virem a um debate sobre gestão de tesouraria. Não é um repto fácil, principalmente porque o nosso objetivo era promover a vaca germinalista e as dificuldades
que o setor primário tem, não esqueçam que é um setor que tem vindo a sofrer para além da seca, que já falámos aqui, já há um número significativo até de pessoas que acham que os agricultores devem pagar a água, porque eles estão a utilizar como instrumento, vamos dizer, ou como fator primário, e isso é importante ser transmitido aos alunos. Normalmente nós falamos muito da indústria, falamos muito do setor de serviços, da banca, que é o sonho de muitos alunos irem trabalhar para a banca, mas eu gostava que também entendessem que nós, o setor primário é a nossa base, e portanto por isso a nossa entrada, vocês viram o vinho, de uma aldeia, Vila Franca das Naves, bem longe daqui, onde obviamente o objetivo é a promoção, e também o do azeite do Val da Teixeira, ou seja, levar aquilo que é o interior à vossa realidade do dia-a-dia e todos saberem que são projetos que estão a ser desenvolvidos por alunos, quer a Vaca Jarmelista, quer também o caso do Val da Teixeira. Quero obviamente agradecer ao Camilo Lourenço ter aceito o repto, vi tão longe, ouvi falar da vaca, porque quando eu discuti com o Zé Pedro nas primeiras reuniões, a vaca era um produto muito estranho. Acho que depois sagrado, hoje depois do almoço entenderam que é um produto com elevado potencial, que a Guarda tem um potencial para desenvolver e que não está a ser desenvolvido. Cabe aos alunos, nos vários projetos que vêm tendo, e quem me conhece em termos de contacto sabe, que não é só desenvolver projetos como a hidroponia da Xerovia, que já recebeu até um prémio, ou muitos outros, vocês saltarem para a realidade, para o pequeno negócio. Há várias entidades que vos podem ajudar, não é só os bancos, mas também o contabilista, e obviamente irem ouvindo estes debates que vos vão consolidando estratégias. Não fiquem à espera que tenham um emprego, criem esse emprego. E muitas vezes esse processo de criação de emprego começa com projetos muito simples, que estão ao nosso alcance e que podem trazer, obviamente, para essa realidade. A maior parte de vós nem são da Guarda e, portanto, têm um potencial enorme a poder desenvolver. Quero agradecer o repto. Já sabem que a gestão de tesouraria, e falámos aqui de um ativo específico, que é o elemento central, a mercadoria, e tendo nós a mercadoria a subir de preço, temos todo um potencial enorme para poder ganhar. Não esqueçam, é os fatores primários, não é? Os fornecedores que têm que cumprir, os trabalhadores, o Estado, que também temos vindo aqui a falar, e, portanto, essas obrigações decorrem também de processos de relação com instituições. As partes interessadas são tão importantes, o banco, a comunicação social, as escolas, e, portanto, deixo aqui o repto a todos. Agradeço aos professores, a administradora do Instituto também veio hoje, que também é importante ouvir-nos, e, portanto, aceitarem de estar aqui connosco. Obrigado, e, obviamente, deixava a palavra ao Camilo Lourenço para encerrar. Obrigado. Obrigado, Ruth. Deixa-me ir para aqui que é mais fácil. Ver se me recordo dos tempos em que eu dava aulas. Olha, duas coisas. Uma é para a vossa vida pessoal e de sociedade. E a segunda é empresas. A vossa vida pessoal, eu vou-vos dar um exemplo que mudou a minha vida. Em 1992, 91, para aí, nós discutíamos se íamos criar uma moeda única na Europa. E Portugal não estava no grupo. Nós éramos tão indisciplinados na inflação, no déficit orçamental, que não estávamos no grupo. E eu, toda a minha vida de estudante, gostei muito de estudar bancos centrais. E o Banco Central que eu tinha como referência na minha vida chamava-se Bundesbank, que era o Banco Central alemão. E o Banco Central alemão era o banco mais poderoso do mundo, mais importante que o Federal Reserve Bank dos Estados Unidos, e punha na ordem qualquer governo alemão. O senhor que dirigia o Bundesbank dava pelo nome de Karl Otto Pohl, morreu há 1 ano ou 2 anos, ou não sei o quê, e eu tinha uma admiração enorme por ele. E então um dia descobri que o Banco de Portugal ia fazer uma conferência sobre a União Monetária e ia convidar o Sr. Karl Otto Pohl. E eu telefonei para o governador do Banco de Portugal, que conhecia muito bem, que o José Alberto Tavares Moreira, morreu há 1 ano, e disse-lhe: ó José Alberto, pá, você arranja uma entrevista com o Sr. Pohl. E ele disse assim ao Camilo: é muito difícil, mas olha, como eu o conheço bem, vou tentar. Dito e feito, no dia da conferência de manhã, aliás, já tarde, estávamos ali, e o Tavares Moreira chega ao seu pé de mim e diz-me assim: Camilo, consegui a entrevista com ele. Agora você fala ali com o tipo da imprensa deles, mas atenção que o tempo é muito limitado. Epá, eu fiquei maravilhado. Quando fui para a sala com o Sr. Pohl, disseram-me assim:
15 minutos, porque ele tem que ir jantar com o seu governador a seguir. Está bem. E eu fui para a sala e fiquei a conversar com ele, com o gravador ligado. E às tantas, estava tão impressionado a falar com o senhor que nem me percebi do tempo. E alguém bateu à porta e diz assim: desculpe, mas já passaram 45 minutos. O senhor governador tem que ir jantar. Epá, eu agradeci ao senhor Paulo, cheguei cá fora e o Tavares Moreira me viu maravilhado e diz-me assim: ó Camilo, então, conseguiu o que queria? Sim. Então o que é que você aprendeu hoje? Aprendi que ninguém brinca com o Bundesbank, porque cada vez que o governo faz um disparate na política orçamental, os gajos sobem as taxas de juros. E ele diz assim: Camilo, você não percebeu nada. Eu não percebi nada. Então, mas porquê é que você acha que o Bundesbank faz isto? Porque a lei lhe permite fazer isso. E ele diz: não, Camilo. É porque o povo alemão exige que a lei seja assim para o Bundesbank ser independente. Ou seja, se o povo alemão não quiser que o Bundesbank seja independente, não há lei que valha, percebeu? E eu disse: que estúpido, pá. Este gajo tem toda a razão. Isto mudou a minha vida. A minha intervenção hoje na sociedade tem a ver com isto. Aqueles tipos não valem nada. Somos nós que os pomos lá, percebem? O que vale é o povo. Quanto mais o povo estiver informado, menos disparates a malta faz naqueles lugares de decisão política. Estão a entender? É por isso que a minha grande luta como sociedade hoje em dia, eu digo isto muitas vezes aos meus filhos: se eu for embora daqui a 10 anos ou 15, se eu conseguir deixar ficar um bocadinho deste pensamento, eu já vou feliz da vida. Mais do que deixar alguma coisa para os meus filhos, porque a única coisa que vai ficar para eles é a educação. O resto é conversa, percebe? O segundo aspecto tem a ver com a vossa vida pessoal, empresarial, que é assim: nunca pensem pequeno. Ok? Nunca pensem pequeno. Apontem sempre para as estrelas. E vou-vos dar um exemplo aqui mesmo ao pé, em Belmonte. Eu vivi na Covilhã 3 anos. E tenho uma ligação grande àquilo, volto lá de vez em quando, e uma das vezes, aqui há uns anos, fui lá à UBI fazer uma palestra. E depois da palestra alguém me disse: ora, vamos ali, temos ali uns enchidos, umas coisas aqui da região, mais um vinho para provar e tal. E eu virei-me assim: o que é vinho? Porra! Eu vivia ali ao pé da adega cooperativa da Covilhã e sei a zorrapa que faziam. E o que eu fui dizer? Porque, entretanto, alguém ouviu e disse: olha, aquele gajo ficou chateado consigo. Quem era o gajo? Era o professor João Lourenço. Por acaso dava aulas na UBI. E, entretanto, dava aulas na UBI e era empresário. E ele disse: sim, então agora você vai ali provar o vinho. E eu vinha vir para Lisboa, fui provar o vinho. E ele deu para provar primeiro o branco. Maravilha de vinho. E eu, isto é daqui de Belmonte. É. Então, e agora vai provar o tinto. E eu provei o tinto, ainda era melhor que o branco. E eu olhei para ele e disse: o que é que você faz? Eu sou professor aqui na universidade. Então, e você, de como é que decidiu fazer vinho? Sou professor e sou empresário têxtil. Está bem, como é que decidiu fazer vinho? É que sabe, eu gosto de pôr as mãos na terra, diz ele. Então eu herdei ali uns terrenozinhos ali em Belmonte, e para me saber Belmonte todo, que eu conhecia muito bem o sítio. Ali naquela encosta, está a ver, e outros aquilo eram calhaus. Pois é. Mas olha, eu peguei naquela terra, mandei analisar lá fora, para descobrir se fazia sentido plantar ali vinha. E plantei. E então, isto foi há quanto tempo? Olha, foi há 7 anos, ou não sei quanto. Tu já tem este vinho? Sim. E diz ele assim: sabe qual é o meu preço médio de venda? 7,5€. O pessoal, estávamos em 2010. 7,5€ a garrafa. Quando vocês vão ao supermercado hoje em dia, veem vinhos bons a que preço? Eu encontro vinhos bons a 4€. O preço médio era 7,5€. E eu perguntei ao professor João Lourenço: sabe como é que você conseguiu isto? Tive sorte, sabe? No primeiro ano que fiz vinho, mandei os vinhos para um concurso internacional, e ganhei uma medalha de ouro. Desculpem. Sorte, tu tenhas. Não. Reparem no processo de gestão. O indivíduo herdou a terra, gosta da terra, mas não se pôs a plantar qualquer porcaria ali. Não, ele mandou analisar a terra. Mandou ver quais eram as castas que mais se adaptavam àquilo. E depois disse assim: agora não vou concorrer com os gajos dos supermercados. Como sabem, os supermercados levam-nos o couro e o cabelo, não é? Eu vou postar aqui em cima, estão a ver?
Não apostem baixinho. Não façam coisas de michurucas. Shoot for the fucking stars, como eu costumo dizer. Apontem à porcaria das estrelas, que eu não posso dizer a palavra em português. Muito obrigado a todos. E agora vamos ver os copos ali fora.